Seja bem-vindo ao quarto episódio da quinta temporada do Pod Jor FC, uma parceria entre a CESP e o curso de jornalismo da ISPM São Paulo. Sou Celso Cardoso, tive a honra de ser convidado para participar desse episódio e comigo o Nicolas Dias, com quem tenho a honra também de dividir a apresentação. Obrigado, Celso. Muito bom estar aqui com você. E hoje a gente tem a honra de receber o Benjamin Bach, mais conhecido como Benja. Ele que é um dos principais apresentadores de programas esportivos no Brasil hoje, que começou sua carreira nos anos 2000, passou pelo Estádio 97, na Rádio Energia 97, passou também pela Rede TV, pela Record, pela Band, pela Fox Sport e hoje está na CNN e no SBT. Também ele tem uns podcasts na internet, como o Papo Reto, o Benjamin Múcio e o B3+1, que é um podcast sobre música. Hoje a gente vai conversar com o Benja sobre sua trajetória, os bastidores na apresentação de programas esportivos e o futuro da cobertura esportiva no Brasil. E sabe que a gente tem algumas coisas em comum, além do jornalismo esportivo. O rock. Minha primeira rádio em São Paulo foi a FM 97, quando tocava rock apenas. Mas fiquei surpreso quando descobri que você, Benja, é economista. Como foi formado em economia? Como foi essa transição da economia para se tornar hoje um dos mais marcantes apresentadores de jornalismo esportivo brasileiro? Não, primeiro, prazer estar com vocês aqui. Cara, você falou os lugares que eu trabalho hoje, até me assustei. Falei, caramba, mas eu estou trabalhando demais, Você cara. dorme? Minha mulher anda brava comigo aí. Eu falei, caramba, eu estou fazendo tudo isso, eu preciso diminuir mesmo. Celso, eu me formei em economia pela PUC. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e tive que... Né, a vida ali naquele começo para mim não estava fácil e eu estava trabalhando demais, velho, e eu acho que com 18 anos poucas pessoas sabem o que realmente elas querem ser da vida, né? E eu ainda peguei uma época que, acabou o colegial, tem que fazer faculdade, tem que entrar direto, né? Isso é uma coisa que eu não pressiono hoje, né? Tantos anos depois, tenho 2 filhos, e eu falo para eles, olha, acabou o colegial, cara, vai viajar, vai para um outro lugar, vai abrir a cabeça, vai ver o que vocês gostam, entendeu? Não tem aquela neura de acabou o colegial, precisa entrar numa faculdade e tal. Então, para te falar a real, cara, eu fiz por fazer, né? E foi uma pena, cara, porque se eu tivesse uma oportunidade, a faculdade que eu gostaria de ter feito é aqui. Oh, que legal. Quando eu fui chamado a primeira vez para dar uma palestra aqui na ESPM, eu falei, porra, cara, que negócio legal, porque é a faculdade que, se eu tivesse numa condição da minha vida, num momento diferente, eu gostaria de ter feito propaganda aqui, propaganda e marketing aqui, publicidade aqui. Uhum. Então, a faculdade que eu sempre quis fazer é essa aqui, cara. Que legal. Então, quando eu sou chamado aqui, as poucas vezes, as pessoas não me chamam aqui. Eu vim fazer uma vez e hoje é a segunda eu venho, cara. E como foi essa transição? De repente vem o jornalismo esportivo. Não. É uma história longa, cara, porque eu vinha de um momento da minha vida muito difícil, financeiramente, estava quebrado, estava nome sujo, todo atrapalhado na vida. Tive uma oportunidade em 1998 que eu fui trabalhar na VR com a família Scheiman, na Vale Refeição, quando eles compraram o Campeonato Paulista de Futebol. Fiz o Campeonato de 98, fiz o Carnaval de 99, que era deles também, que foi eles que realmente me ajudaram muito na vida, onde eu tenho uma gratidão eterna pela família toda. Em 2000, no primeiro boom da internet, um diretor da VR saiu e com um grupo de investidores montou o primeiro fantasy game do Brasil. Não existia o Cartola, que era o FFC, Fanáticos Futebol Clube, que era o primeiro fantasy. Uhum. E ele foi lá pro dono da VR e falou, eu preciso do Benja. Lá eu era um gerente de relações esportivas. E já estava melhor na vida, já estava com o nome limpo, estava podendo respirar um pouco e tal. Aí, cara, eu pedi pro dono do site, falei, eu posso escrever uma coluna aí? Porque eu tinha contratado, na época, eu contratei José Silvério, que estava na transição da Jovem Pan para Bandeirantes, o Lula, o Quartarolo, Bobô, Renato Gaúcho. E eu pedi pro cara, eu falei, posso escrever uma coluninha também? Ele falou, você? E era uma vantagem, porque internet não era igual ao jornal. Para você botar mais uma página no jornal, era um trampo.
uma dificuldade, mais uma página. Internet não, abre uma aba lá e vai. E aí eu escrevi uma coluna que era 3 coisas que eu gosto bastante, né? Que é uma música dos meus amigos do Dr. Sim, que era futebol, mulher e rock and roll. Cara, eu comecei a escrever. Aí fui patrocinando uma mesa redonda, ainda quando tinha o Avalone. E estava aparecendo o Estádio 97, que era um programa novo. E eu falei pro pessoal, pô, a gente somos um produto novo, que as pessoas ainda não entendem direito o que é. Vamos nesse programa de rádio. E aí, velho, eu era patrocinador, aí eles estavam lá brigando pra caramba, os caras estavam se matando. Eu até achei que o programa ia acabar no almoço, que chamaram. E aí o Sombra me falou, pô, você não quer vir fazer o programa? Eu falei, eu? Eu? Pô, você é corintiano, você é engraçado, você conhece todo mundo. Aí eu fui, cara. Pedi lá, Foi. aí eu fui atrás das coisas também, entendeu? E aí tô aí, vou fazer 25 anos agora em agosto. Fazer bodas de prata. Benja, você é um cara que está muito envolvido com a cultura também, além do esporte. Você tem um podcast sobre música, por exemplo, você gosta muito de rock, você já entrevistou figuras da cultura e você sempre tende a misturar isso bastante com o esporte. E você está hoje na televisão e na internet também com os podcasts. Eu queria saber se você tem essa visão, que a internet dá uma maior liberdade de misturar a cultura e o futebol e também uma maior liberdade criativa. Total, cara. Eu demorei um pouco para fazer minha transição para o digital, porque eu achava que tudo que eu vou fazer novo, eu estudo. Então, eu fiquei 6 meses estudando como fazer, com quem fazer, o que fazer, entendeu? Então, eu me preparei para essa transição do digital. Mas do digital, você não tem a menor dúvida, cara. Velho, eu não estou preocupado. Eu vou entrevistar o Zezinho. Não estou preocupado se você gosta, se você não gosta, se vai dar audiência, se não vai dar audiência. Eu vou entrevistar porque eu acho que o cara é legal. Entendeu? Se a entrevista estiver legal pra caramba e eu achar que em vez de 1 hora ela tem que ter 2, vai ter 2. Se eu quiser ir de tênis, bermuda, ou quiser ir de chinelo, camiseta do Iron Man, eu vou, velho. Eu não preciso perguntar nada pra ninguém. Agora, tudo tem o seu preço, entendeu? Eu investi. Eu tenho estúdio, eu tenho equipe, eu tenho produção, tenho produtor, eu tenho um monte de coisas. Aí a coisa começa, a gente muda de lado do balcão, muda o lugar da mesa. Passa a ser o CEO da empresa. Entendeu? Beija, meu Pix. Beija, precisa entregar não sei o quê. Ô, Beija, não sei o quê. Beija, precisa contratar o fulano. Beija, que é o negócio da luz. Beija, vamos viajar. Beija, o custo de não sei o quê. Aí é comigo. Entendeu? E esse ano eu ainda inovei mais, né? Porque eu estou transmitindo jogos no meu canal. Sim. Eu comprei o Parazão, que era um negócio que é muito legal. Muito legal. E transmiti agora também a final da Copa Verde. Goiás e Paysandu. E eu estamos fazendo, tá legal pra caramba. Pretendo comprar mais direitos, mais campeonatos. Então eu tenho total liberdade, cara. O B3, por exemplo, podcast de música, aquilo foi um sonho meu na pandemia, no auge da pandemia. Liguei pro João Marcelo Boscoli, que é meu brother. Falei, João, realiza um sonho meu aí. Falei, o que foi? Pô, você tem um programa de música, cara. Agora tava começando. Em Nova York estava muito forte já, os podcasts. Aí ele falou, pô, fazer um podcast de música? Eu falei, vamos. Com quem? Eu falei, você conhece o André Barcinski? Ele falou, lógico, mas tem amizade? Não conheço, mas... Pô, meu brother, liguei pro Barça. Em uma semana, a gente criamos o B3, que era Benja, Boscoli e Barcinski. E era cada um fazendo a sua casa, óbvio, né? Com fonezinho e tal. Saiu uma matéria no Estadão dizendo, 6 meses depois, que era um dos 3 melhores podcasts do Brasil. Aí fizemos uma temporada, acabou. Aí eu falei, vamos fazer a segunda. A primeira era só áudio. Segunda, fomos fazer um negócio, uma produção profissa. E aí eu falei, pô, precisamos inovar, cara. Vamos fazer o B3 mais um. Convidei o Ice Blue dos Racionais, que é meu amigo, e é o Blue fazendo com a gente. Então foi legal pra caramba. Agora, se for que eu gosto de rock, lógico, rock é minha paixão, mas eu adoro rap, hip hop, rap pra caramba, blues demais, entendeu? É que o rock é heavy metal ainda é minha paixão ali.
Tal. Tem um pouquinho a mais no coração, mas rap também adoro. Você estava falando do Parazão, que é algo que chamou muita atenção, de fazer esse investimento para transmitir pelo YouTube. Pelo meu canal, o canal Seu do canal, Benja. o canal do Benja. Copa Verde. Como é que foi aproveitar esse filão e aproveitando ainda em cima disso, você nota muita diferença do público que acompanha você, por exemplo, na televisão, uma plataforma, e te acompanha na internet? Hoje é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. O que acontece é o seguinte, o cara que te acompanha mais na internet, ele interage mais com você. Entendeu? Aquele público um pouco mais velho ainda que te vê na televisão, ele te vê, te acompanha, mas ele não fica mandando mensagem e tal. E esse público um pouco mais novo, na internet, porra, é uma loucura, cara. É uma loucura. Os caras mandam mensagem. Cara, é surreal, velho. É surreal. E no Parazão, Celso, todo mundo riu de mim quando eu comprei. Mas é dentro de uma filosofia que eu vendo, de uma linha que eu vendo, que faz muito tempo que eu bato na tecla que o futebol está muito elitizado. Perdeu a geral. Cara, transformaram o futebol num esporte para rico. Não pode. Não pode. Desde o momento que você vai querer ver seu time jogar, até assistir o seu time jogar numa televisão. Hoje, sou corintiano. Então, vamos lá, vamos falar do Corinthians. Você quer ir no jogo, você precisa ser fiel ao torcedor. Senão você não compra. Senão você não compra. Então, é proporcional, né? Cada um tal. Eu gasto um caminhão de dinheiro, viu? Porque eu tenho meus filhos, é tudo fanático. E é caro. É caro. Ó, pra você ter ideia, hoje um estacionamento em Itaquera é R$150. É caro, ou não é? 150 pau. Mais o ingresso. Não, o ingresso eu já não pago no meu plano, tá? Mas eu não sou parâmetro. Mas pra galera, pô, É o ingresso. entendeu? É o lanchinho. Um pastel de feira na arena custa R$20. Um churros custa R$15. Um sorvete custa 17, acho, se eu não me engano, reais. Água, acho que 8. A água é. Cara, para 99% dos brasileiros, não dá para ir ver, velho. É muito caro, cara. Se o cara tem 2 filhos, como é que o cara vai no jogo? Né? Então eu acho isso um absurdo. Aí tudo bem não. Aí tiraram o cara do estádio. Então eu falo, vai ver o jogo na televisão, a gente não quer você mais. Aí tem que pagar um plano. Aí o cara, teoricamente, você tem que ter uma operadora. Mas, sei lá, não sei nem quanto custa mais. Aí você tem pay-per-view. Aí agora você tem os streams. Precisa ter Amazon, precisa ter Paramount. Porra, quando você vê, você fala, caramba, velho. Então tiraram o futebol do povo e tiraram o povo do futebol. E eu estava querendo muito pegar justamente campeonatos do Norte e do Nordeste, porque eu acho extremamente popular. Lá é popular. Casa cheia, rivalidade. E o que eu queria mesmo era o Parazão, porque Belém do Pará esse ano é um estado que está em evidência, tem a Copa 30, Remo e Paysandu são 2 times com torcidas assim, fanáticas. Porra, tem o Mangueirão, você já foi lá? Vocês já foram no Mangueirão? Cara, e o Remo e Paysandu, o Repá, a gente foi fazer ao vivo. Por quê? Porque o povo pediu, cara. Isso foi demais. Não estava no meu... Planejamento. Não, o planejamento era fazer as finais, mas não o jogo do primeiro turno. Cara, e começou uma enxurrada de torcedor dos dois. Pô, Benja, vem aí, pô, Benja, vem aí, vem aí, vem aí. Em 5 dias, foi eu, Cassino, Rodrigo Cassino, narrador, o Kleber, gladiador, que está comigo. Ô, Celso, você não faz ideia o que foi Belém do Pará. Meu. Você não faz ideia. Primeiro que foi uma viagem aos anos 90. Chegar no Mangueirão, o Mangueirão, ele é feito, ele é milimetricamente, como se eu pegasse um pedaço de pão com a faca, cortar igualzinho, é feito para 2 torcidas. Eu nunca tinha visto isso. De um lado a torcida do Paysandu, de um lado o Remo, mas não é só arquibancada. Então, você tem aqui a arquibancada, Remo, as cadeiras, Remo, os camarotes, Remo. Do outro lado, igual. E a renda, quando é anunciada, ela é anunciada dividida. Tem a rivalidade da renda também. Não, mas eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto. Isso é legal pra cacete. Então eu tava lá, torcida do Remo, 23.700 e não sei o quê, 1.900.000. E do outro lado também. E as torcidas chegando junto, mosaico, bandeira, o estádio lotado.
Cara, que vibe espetacular, velho. Então foi um intuito, era o meu objetivo fazer isso aí, porque é disso aí, cara, popular, velho. E só pra você ter ideia, a minha quarta maior audiência do Parazão, hoje, em localidade, é São Paulo. São Paulo. São Paulo. Que legal. É São uma Paulo. coisa muito cultural lá no Pará, o futebol, né? Tanto Ah, Remo quanto Paysandu. a cidade de Belém respira Respira futebol. futebol. Respira. É muito louco, cara. Tem muita história legal no Pará sobre futebol. Tem um time indígena que chama Gavião KGT. Não sei se você já viu. É uma história muito interessante, assim, porque é uma coisa cultural, é uma coisa do Cultural, local, do cara. estado deles. E eles Cultural. valorizam muito o futebol lá, eu vejo isso bastante. Cultural, porra. Você está coberto de razão. E eu fui 2 dias antes, né, fiz ativação no sábado lá. Cara, a cidade inteira anda com camisa do Remo, camisa do Paysandu, cara. De boa. Tranquilo. Tipo assim, eu não vi nenhum. Tinha acabado de ser uma semana depois daquela treta que deu lá No em. Recife. Que foi horrível, né? Sim, torcedor de Santa Cruz. Então, mas assim, eu não vi absolutamente nada, cara. E o povo simpático, um povo divertido. Hospitaleiro. Pra caramba, velho. Sabe? Fez tão bem, brother. Fez tão bem, sabe? Respirar futebol, sair dessa. Aqui mesmo em São Paulo, eu levo meus filhos, às vezes, no interior. Vão para Itu, Bragança. Sabe? Porque é a geração. Você tem quantos anos? Eu tenho 19. Pô, o meu mais velho tá com 23, o meu mais novo vai fazer 16. E já é uma geração que não viu nada, cara. Eu vou para a Arena ver Corinthians e Palmeiras com eles. Parece que eu tô indo no cinema. Eu tô indo no cinema. E nem sempre o filme é bom. Não, estamos indo lá no carro. Porra, cara, quando eu ia para Corinthians e Palmeiras, o jogo era às 4 da tarde no Morumbi, primeiro que eu já saía meio-dia. Pô, a torcida do Palmeiras vai por ali, a torcida do Corinthians por aqui, todo mundo com bandeira, tudo, sabe? Uma puta clima legal, velho. Acabou, brother. Acabou. Acabou. Rivalidade hoje tá no celular. Ele manda meme pra mim, eu mando meme pra ele. Então, ir pra Belém do Pará foi demais, velho. Foi, falar, puta, que viagem no tempo, cara. Parabéns pela iniciativa. Muito legal. E Benja, falando do futebol popular, futebol como uma cultura popular, hoje em dia eu observo um grande afastamento dos brasileiros com a seleção brasileira. E eu entendo que isso muito se deve à relação que a CBF tem com os brasileiros. Muitos problemas na CBF, agora a eleição unânime do Edinaldo Rodrigues, que não está fazendo uma boa gestão. Também tem a questão por exemplo, a Série D, que é um campeonato dos times que vão majoritariamente fora do eixo, eles têm um problema de transmissão. A Série D vai chegar até a terceira rodada sem o direito de transmissão definido. É uma coisa muito complicada. Bom, deixa pra lá, velho. Não, pode falar. Não, deixa. E, Não vou falar demais. Acho que ele já perguntou um trecho de você falando. enfim, É porque ele leu meu pensamento. enfim, como você vê essa questão hoje da CBF com os brasileiros e o que você acha que os veículos de comunicação têm que fazer para ajudar a aproximar a seleção brasileira do povo? Quem tem que fazer alguma coisa para aproximar não são os veículos de comunicação. Quando você fala dessa distância do torcedor por causa dos problemas da CBF, o torcedor que tem uma distância da seleção devido à CBF é isso aqui. É 0, não sei se dá meio por cento. Por quê? Porque é o cara que mais lê, que está mais preocupado com política, com outras coisas e tal. A grande maioria da população brasileira não está nem aí para isso. Então, não é que ela está longe da seleção por causa da CBF. Até porque eu vejo um monte de cara, às vezes até amigo meu, fico puto, velho. Fico puto. Vou torcer para Argentina. Torcer para Argentina, velho. Aí o cara falou assim, não, porque a CBF é corrupta. A AFA é o quê? Sim. A AFA é o quê, velho? Vocês estão loucos, velho. E vai torcer para a Argentina. Eu acho inadmissível. Inadmissível. Ah, bem, tem que ser democrático. Tudo bem. A democracia eu também posso dar minha opinião. Eu acho um absurdo o cara torcer para a Argentina contra a seleção. Mas o que acontece? Por que o torcedor está distante da seleção brasileira? Porque a seleção brasileira ela não é mais uma seleção brasileira. Não tem identificação, né? Não tem nenhuma, cara. Olha, se você... Eu faço aqui... as meninas que quiserem me prejudicar... Cadê as meninas que me prejudicaram? Lá, com o vídeo, os cortes para me sacanear...
eu queria sacanear elas também. Elas não, todo mundo que está aqui. Se botar 5 fotos agora, eu desafio, de 5 jogadores da seleção brasileira agora, 5, eu garanto que 99% dessa sala não fala os nomes dos 5 jogadores. Já sugeri esse mesmo desafio. Ele vai no viaduto do chá, pegar ali a lista dos 22 jogadores e pergunta, quem é esse aqui? Quem Não é? acerta 5. Não acerta. Falta de identificação. Não tem identificação. É uma garotada que saiu cedo daqui, entendeu? Se você não acompanha, por exemplo, meu filho mais novo é viciado, ele parece um PVC, então ele conhece tudo. Mas se você não assiste Premier League, se você, os caras estão levando o goleiro hoje, que joga na Arábia, gente. Os caras estão malucos, velho. Tá maluco, cara. Há 20 anos atrás, cara, como é que você ia levar um goleiro que joga na Arábia Saudita? Não existia isso. Impossível. E aí o que acontece? As pessoas querem valorizar o futebol brasileiro desvalorizando o futebol brasileiro. Pô, o melhor jogador de um campeonato brasileiro não é convocado numa seleção. Aí o cara sai daqui, jogou pra caceta, velho. O cara sai daqui e vai jogar no Dinamo de Kiev. Primeiro jogo, o cara é convocado. Estranho. Por que o cara não é convocado aqui? Na hora de vender o futebol brasileiro, não, olha o futebol brasileiro, o campeonato mais disputado do mundo. Olha, só aqui são 10 times que tem chance de ganhar, que é mentira, né? Que é mentira. Isso é um blá 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 furado. Tem 10 times. Tem 3, e olha lá. Peneirão dá 2. De novo, Palmeiras e Flamengo. Então, cara, né, aí você traz a seleção para jogar aqui. Ingresso, 700 pau, 800 pau. E aí quem vai no jogo? É quem nem gosta. O jogo da seleção brasileira aqui virou uma baladinha. Uma baladinha, vamos no after. Então você vai naqueles camarotes, tem gente que não tá nem aí pro jogo. Nem aí. Eu tive um amigo meu que foi pro Rock in Rio, eu falei, pô, cara, eu liguei e falei, nossa, você no Rock in Rio, o que você foi fazer? Ele falou, não vim ver porra nenhuma, velho. Me convidaram, eu tô indo no camarote. A seleção brasileira é isso. Tem vários festivais, na verdade, é a convivência ali nos eventos patrocinadores, não tem nem show. E a seleção brasileira ficou a mesma coisa. Então você vai no jogo da seleção, pô, quando os caras começam o brasileiro, com muito jeito da vergonha, é uma coisa constrangedora. Aí você vai ver a Argentina e Brasil no Monumental de Núñez. Parece que você tá vendo o River jogar, parece que tá vendo o Boca jogar. Os caras têm um tesão pela seleção e os caras também jogam fora. Os caras também jogam fora. O Depou joga onde? Onde esses caras jogam? O Macaista joga onde? Jogam fora. Só que não. O argentino tem o espírito, o patriotismo. E é a AFA, hein? É a AFA. Comebol, que não é nem. AFA, CBF, tá tudo ali não é no mesmo saco. Então, é isso. A gente separou também um trecho de uma entrevista sua no Podpah que você fala justamente sobre isso, sobre o futebol para o povo. Vamos assistir? E eu quero fazer de novo, quero fazer futebol pro povo. Sabe por quê? Porque estão tirando. Eu falo sempre pro Brown isso. Converso com o Brown direto. Falei, Brown, estão tirando o futebol do povo. Estão tirando. Mas eu sinto que é o que eles querem, mano. Então, mas a gente. Mas eu acho que não vai conseguir, mano. Como não? Já estão conseguindo, Como não? tipo assim, com a Se arena... você não assina hoje uma TV fechada, É verdade, não você não assiste. tem um pay-per-view. Verdade. E outra, cara, não você, mas um cara aí hoje que tem, não vou nem exagerar, hein, um filho, não vou nem falar 2. O cara que pega o moleque pra ir ver o Palmeiras jogar no Allianz Parque, pra ir ver o Corinthians jogar na Neoquímica Arena, gasta quanto? Nossa. Um jogo, eu tô falando. Um jogo ele vai gastar 400. Então. Pra ver num lugar, tipo assim... Isso se o quê? você não for, fiel ao torcedor, que você tem que pagar por mês. E aí o que acontece? Às vezes pra você, R$40 por mês, pra pagar um torcedor, um fiel, pra você pode não ser nada. Mas hoje, pra maioria dos brasileiros, R$40 por mês, cara, é dinheiro pra caralho. E aí o que acontece? Aí você quer se divertir com futebol. Aí você liga a televisão, você vê os caras, tudo de... É programa de economia. Os caras estão analisando o balanço do Real Madrid, estão falando se o Palmeiras teve superávit, estão falando essas porra aí de box to box, entendeu? E o povo vê o quê, cara?
Bom, justamente você falou nesse corte que você é corintiano, né? Como é que você mistura essa paixão de ser corintiano com apresentar os programas? Ah, velho, eu Tem não... como manter um distanciamento crítico dessas Deixa eu paixões? te falar, cara. Eu acho isso uma tremenda uma hipocrisia, velho. Eu nasci apresentando o programa. Eu não nasci apresentando o programa, cara. E se eu fui trabalhar com futebol, é óbvio que eu torço para um time. Uhum. E se eu nasci na cidade de São Paulo, é óbvio que eu torço para um dos 4. Então eu vou negar o quê? Não vou negar nada, velho. Eu acho que carrega, vou te falar. Eu acho que o jornalismo esportivo ele mudou muito. 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 Tem coisas que mudaram para melhor, tem coisas que mudaram para muito pior, né? Antigamente, os jornalistas, a maioria não gostava de revelar o time, né? A maioria. Somos de Mirim. Time o caramba. Eu sei que time ele toma. Se me pagarem, eu falo. Mogi tá licenciado. Que nem o Felipe Andreoli, não, eu torço para portuguesa. Cara, eu torço para o Corinthians, velho. E hoje, com o digital, ele mudou muito. Então, a forma de comentar um time hoje é diferente. As pessoas hoje elas procuram um cara que torce para o seu time, né? Então, no digital, é óbvio que eu falo de uma outra forma do Corinthians. Agora, tem outro aspecto também, gente, chama-se audiência. Sim. Sim. Cara, as pessoas podem ficar bravas comigo, mas não tenho culpa. Uhum. Quando você vai trabalhar no veículo de comunicação, você é cobrado por audiência. Cara, o que carrega a audiência nos programas esportivos faz muito tempo é o Corinthians. O Corinthians, quando está em cima, a torcida do Corinthians fica maluca. A audiência é bomba. Quando está uma desgraça, a torcida do Corinthians ela vê e a E torcida. todo o resto. E o resto vê também para ver a desgraça da torcida do Corinthians. Então, cara, não dá. E eu aprendi no programa de televisão, cara, se você não começa forte, você não sobe depois. Entendeu? Isso eu aprendi na Fox Sports, meu grande amigo Mário 40. Marinho falou, ó, se você não começa com um assunto forte, e ele falava Corinthians, o programa não sobe. Ou você deixa uma parte no comecinho e deixa uma outra parte pro finalzinho para segurar. Não, eu fazia o comecinho, o meiozinho. Meiozinho. Eu diria o saudoso Malone. Roberto. Primeiro bloco Palmeiras, segundo bloco Palmeiras, terceiro Palmeiras. Caso Quarto ele era o bloco, Palmeiras. Quarto bloco, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Ô, Benja, falando sobre isso, inclusive, você nunca teve nenhum problema com estar frequentando um outro estádio, de ver hostil um outro torcedor rival? Qual é a sua experiência, por exemplo, trafegando em outros estádios a serviço Não, do trabalho? em São Paulo eu não vou. Não. Não. Infelizmente não vou. Por isso que eu torço pro Mogi Mirim. Eu vou pro Palmeiras, eu vou pro Corinthians, Mas eu vou deixa eu pro falar, mas deixa eu São falar. Paulo. Onde eu mais tenho problema é em jogo do Corinthians, cara. Torcida fica irritada com aquilo Porque que o cara não quer que você fale a verdade. Sim. Entendeu? Ele prefere uma mentira bem contada que uma verdade que magoe. Ou eu ouço, parra, você não pode falar isso. Eu falei, por que eu não posso falar? Se o time tá mal pra caramba, eu desço o pau, velho. É claro. Entendeu? E aí os caras, muitos ficam mordidinhos. E num jogo de futebol, isso eu falo sempre, o ser humano ele se transforma, cara. O maldito foi o cara que falou um dia a frase que futebol é uma válvula de escape. Essa frase é um perigo, velho. Cara, se você tem um problema, vai no psiquiatra. Vai fazer uma terapia. Vai fazer terapia, é Não isso. vai no estádio de futebol, porque essa frase te dá alvará para você... Como se que fosse um nem- universo paralelo. Que nem matei por amor. Ninguém mata uma pessoa por amor, velho. Você não mata alguém porque você ama ela. Então você não vai para o estádio de futebol dar uma garrafada num cara. Ah, mas porque meu time perdeu. Pô, e é paixão. Que paixão, velho? Que paixão. Você não pode bater em alguém, Como você se não fosse pode uma quebrar justificativa. Não é justificativo. Ah, né? mas é o futebol, válvula de escape. Que válvula de escape, velho? Não, pelo contrário. Faz uma terapia. Sim, é isso. Então tem gente que vai pro estádio, inclusive, só para ficar xingando. O cara já com 5 minutos, 10 minutos, já tá lá. Hoje nesses estádios mais... que virou futebol é lugar para playboy, né?
não é mais o que era. No interior você ainda vê isso, em poucos lugares e tal. Mas hoje, mais antigamente, pô, no Pacaembu principalmente, eu cansava de ver cara que ia pro jogo para não ver o jogo. Uhum. Eu tinha um amigo meu, amigão, chegava no Pacaembu, ele ia pro alambrado atrás do banco do outro time, cara. O cara ficava 90 minutos mandando todo mundo naquele lugar, velho. Ele não viu, ele falou, você não viu o jogo? Ele falou, não, cara, minha diversão é essa, velho. Aí, e tinha depois também a divisão lá do Pacaembu. Pô, eu não vou falar o que esse cara fazia, porque é nojento. E aí começaram a colocar aquelas placas, lembra? De alumínio, né? Sim. Que era para você não ver, pra parar as coisas. Aham. Hoje não, cara. Aí você vai pro jogo, parece que tô te falando. A galera tá indo pro cinema, Pro cinema. shopping. Benja, mas Chato. eu acho que essa cultura ainda no interior ela é muito viva. Eu sou de Rio Claro e o Velo subiu esse ano para a primeira divisão. E lá a arquibancada é do lado do banco de reservas. E tem cara que vai lá para ficar o jogo inteiro só xingando os jogadores rivais. Eu acho isso muito engraçado. Eu queria te perguntar uma coisa justamente sobre isso, sobre o interior de São Paulo, sobre outros estados do Brasil, que você fez a transmissão do Parazão, por exemplo. Como é que você vê a cobertura de times de fora do eixo, fora da Série A? Tô pensando como falar isso sem puxar a sardinha para o meu lado. Ah, pode puxar. Por exemplo, teve um olhar pro Parazão. Eu acho que, cara, Ou pra Copa juro por Verde. Deus, ó, não tô metendo a mala, não tô querendo, eu não sou isso. Mas o que eu fiz com o Parazão esse ano, eu acho que ninguém fez, Uhum. entendeu? Eu coloquei o Parazão no radar. Nós estamos aqui falando do Parazão. Se eu não tivesse transmitido, vocês não estavam falando do Parazão. Talvez outras federações que estejam também Entendeu? sonhando em seguir o mesmo caminho. Quando eu negociei com o presidente da Federação Paraense, que é um cara de visão, porque ele entendeu, eu virei para ele num jantar e falei, olha, presidente, eu vou tratar, se a gente fechar, eu vou tratar o Parazão como se fosse para mim uma Champions League. Qual que é o conceito que eu tenho da coisa? Eu vou pegar um campeonato que não é um campeonato tecnicamente, né? Eu não estou falando de transmitir Corinthians e Flamengo, de Palmeiras e São Paulo, apesar de ter dois times, três, né? Tem mais, né? O Tunaluz e tal. O Águia. Mas qual que é a minha ideia? É pegar um campeonato desse, mais simples, sem repercussão nacional, e colocar um peso Uhum. na cobertura. Sim. Qual que seria o peso? O primeiro foi o dia que eu anunciei que o canal do Benji iria transmitir. Foi um boom. Eu não parava de dar entrevista de um monte de gente me ligando. Porra, mas o Benji aqui é de São Paulo. No dia seguinte, eu anunciei minha equipe. Uhum. Rodrigo Cassino, trabalhou comigo na Fox, está na ESPN. Sheik, Miller e Kleber Gladiador. Quantas vezes na vida você viu um campeonato sem ser os do eixo, Sim. com nomes assim? Sim. Não tem. Então, qual que era o meu objetivo? Pegar um campeonato, botar nomes de pessoas consagradas, dar peso, dar relevância, entendeu? Uhum. Diferente do que eu acho que fazem. Uhum. Então, você falou da Série D há uns minutos atrás. Eu adoraria transmitir a Série D. Eu adoraria transmitir a Série C. Eu tentei muito transmitir a Copa Verde inteira esse ano. Não consegui. Uhum. Mas eu tentei. E todos esses campeonatos que eu gostaria de pegar, eles teriam equipes desse patamar. Uhum. Então, se você assistir, se você pegar o Repá, que é o clássico mais jogado do mundo, Sim. é o clássico mais jogado do mundo. Nenhum clássico no mundo tem tantas partidas entre dois rivais igual o Repá, o Remo e Paysandu. Você, olha, eu honestamente, cara, não acho que eu devo muito a uma transmissão da Globo. Uhum. É igual? Não. É melhor em termos de... Não, porque a Globo tem 200 mil câmeras lá.
Mas se você assistir, se você ver o jogo, o pré-jogo que a gente fez, fizemos 1 hora de pré-jogo dentro do campo. Uhum. Eu e o Kleber, velho. Eu fui ser repórter de campo. E não era para eu ser repórter de campo, porque eu nunca fui repórter de campo. Foi a primeira vez na minha vida. Eu falei, vou lá fazer o pré-jogo, ficar eu e o Kleber. Só que, pô, passava todo mundo. Beija. entrevistava. Pô, eu beijo, jogador e técnico e todo mundo. Beija, 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 beija. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o jogo aqui. Uhum. E eu entrevistava os caras. Depois mais 40 minutos de pós-jogo dentro do campo. Quem é que faz isso, cara? Sim. Hã? Eu quis mostrar que, porra, cara, vamos fortalecer, vamos Tem um valorizar. Uhum. Futebol brasileiro, a gente mora no Brasil, num país, né? Puta clichê, né? Mas Uhum. que é um absurdo de tamanho. Sim. O Pará, o estado do Pará, se fosse um país, era o 11º do mundo em tamanho. Uhum. É muito grande. Muito grande. Entendeu? Então, se eu pegasse os jogos do seu time, Uhum. amanhã você vai ver a equipe que eu monto lá. É como se eu estivesse transmitindo o Barcelona e Real, cara. Uhum. Até porque eu acho que o povo merece isso aí. Sim, claro. E isso é uma das coisas mais legais da minha vida, viu, Celso? É o reconhecimento do povo. Porque tem autoestima. O cara se sente representado, isso é uma vendo coisa- o time jogando com abrangência, com grandes nomes, avaliando, discutindo, comentando. É isso. Cara, eu não sou maior. Óbvio, em hipótese alguma, eu sou maior que o Pará. Ou que o Parazão. Óbvio que não, óbvio que não. O futebol do Pará é muito maior que eu. Mas eu acho que no primeiro ano eu consegui dar uma relevância a um campeonato que aqui ninguém falava. De novo, minha 4ª maior audiência é São Paulo, cara. E dentro das minhas 10 maiores audiências, eu ainda tenho outros 2 estados, que é Fortaleza e Manaus, como minhas maiores audiências, cara. Que bacana. Entendeu? E o jogador lá, pô, acabou o jogo, pô, o Giovani. Pô, vou lá entrevistar o Giovani. Pô, tu vou falar do jogo. Ele falou, pô, eu quero te agradecer, pô, que legal, meu. Porque o cara é visto no cenário Lógico, nacional. lógico. Aí, pô, eu falei, pô, Ele existe. ô Giovani, põe o fone aí, o Adailton, que era do Japão, lembra o centroavante? Sim. Põe o centroavante. Tá vendo a cabine ali? Olha o Kleber Gladiador ali. Os caras, pô, o Kleber tá aí. O jogador gosta. Entendeu? A gente saindo do Mangueirão, pô, os jogadores vindo falar com o Kleber, todo mundo tirando foto. Isso é legal pra caramba, cara. Se sentem A gente precisa valorizados, né? a gente precisa. Se a gente quer mudar o negócio, a gente também tem que fazer a nossa parte. Uhum. Sair da zona de conforto. Entendeu? Ah, não, o cara vai transmitir Corinthians e Flamengo, faz uma puta transmissão absurda. O cara vai transmitir Remo e Capitão Poço, põe qualquer coisa. Não, cara. Não. Uhum. Porra, dá uma transmissão legal pra todo mundo, velho. Valoriza o negócio. Esse é o meu objetivo. Sim. Se eu vou conseguir. Meu telefone tocou bastante, viu? Uhum. Muito campeonato aí, querendo. Ô, Querendo, Benja, né? Bacana. não quer transmitir aí? Eu quero. Bacana. Ô, Beijo, você acabou de falar da primeira vez como repórter no campo. Contou pra gente aqui também que você começou com um patrocinador, de repente veio a oportunidade, você tá lá no programa no Estádio 97 e você construiu essa carreira aí de 25 anos. Queria que você falasse também sobre a sua experiência em cobertura de Copa do Mundo. Como é que foi vivenciar isso na condição de um cronista esportivo? A Copa do Mundo é muito legal, cara, mas eu vou te falar. A cobertura mais legal pra mim que eu fiz de futebol não foi a Copa do Mundo, não. Apesar que eu fiz, pô, na Rússia foi espetacular, né? Porque eu fiquei 60 dias em Moscou. Trabalhei com um cara, um gênio, chamado Edu Zebini, um gênio. E o Edu tinha essa mania de toda a Copa do Mundo, a Fox tinha que chegar 30 dias antes em qualquer lugar. Então eu fiquei morando na Rússia. Fiquei morando em Moscou. Nem hotel, cara. A gente morava num puta condomínio maravilhoso. Puta vida louca, legal pra caramba. Mas a minha cobertura mais legal não foi a Copa do Mundo, não, cara. Foi pela Fox em 2019, foi o Flamengo, campeão da Libertadores contra o River Plate. Que eu fui repórter, mas não fui repórter durante o jogo. Eu vou contar um negócio que eu nunca contei. Aproveita. Ou não conto, você vai me dar problema. Conta. Ninguém tá vendo. Deixa eu pensar, velho.
Tava indo para uma semana antes, tava indo pegar uma ponte aérea. Eu morava no Rio, tava indo para São Paulo. E um amigo do Flamengo me ligou. Falou, Benja, você vai fazer a final? Eu falei, vou. Então, a gente quer que, se o Flamengo for campeão, a gente gostaria que fosse você o cara que estivesse no campo para fazer a festa, caso o Flamengo fosse campeão. Eu agradeci muito, falei, pô, muito obrigado, cara, pelo carinho comigo, mas não posso não posso, não devo e não farei de pegar o telefone, ligar para o Edu Zebini, falar, Edu, você pode me credenciar para o campo? Até porque tem os repórteres, cara. Tá? Então, eu agradeci e falei, muito obrigado, mas eu não posso fazer isso. Mas eu não soube depois, eu desliguei. O que ele fez? O cara ligou para o Edu Zebini. Olha, a gente gostaria que se o Flamengo fosse campeão, o Benja estivesse no campo. Aí o Edu me ligou e falou, estou mandando credenciar você para o campo. Você vai ficar lá, os repórteres vão fazer o jogo. Se o Flamengo for campeão, você já está lá, você faz a festa. Falei, caceta, velho. Eu nunca fui pro campo, cara. Nunca fui pro campo. Falei, tá bom. Botaram câmera comigo. Cara, se você ver os 2 gols do Gabigol, eu apareço nos 2 gols, cara, porque eu tô sentado ali todo lado do gol. Mas o que acontece? Quando você vai fazer uma Copa do Mundo, é muito legal a cobertura. Se o Brasil não é campeão, ninguém lembra de porcaria nenhuma que você fez. Parece que você nem foi para uma Copa do Mundo. É um saco isso. E eu tava em Lima e, cara, tinha muito torcedor do Flamengo, mas muito torcedor do Flamengo. E aquele ano especial, eu tinha uma relação muito forte com o Flamengo, porque eu estava morando no Rio, o Jorge Jesus se tornou um grande amigo meu, porque era meu vizinho. Eu tinha uma relação legal com o pessoal do Flamengo, os jogadores chegavam, o primeiro lugar que os caras da entrevista era para mim, o Flamengo ganhando tudo. Eu morando no Rio, às vezes os caras, vamos no Maracanã. Eu chegava no Maracanã, eu parecia o... Cara, tá louco, todo mundo tirando foto. Então foi o universo conspirou a favor aquele ano. Então, quando eu cheguei em Lima, cara, eu andava na rua, era uma loucura, cara. Porra, aí o Benja aí, porra, aí Benja, Flamengo, Flamengo. E o que acontece? Você se envolve, sim. Você acaba se envolvendo. Você cria conexão, envolvimento com o clube. Lógico, é só gente legal, todo mundo, sabe? Você não tem nenhum tipo de problema, ninguém tá te xingando. Você vai pro hotel entrevistar dirigente, jogador, todo mundo... Pô, solícito pra caramba, todo mundo dando entrevista. Pô, fiz uma entrevista lá na frente do hotel, eu, o Landim, o Marcos Braz, e de repente me aparece no link o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo e a gente aqui, quer dizer, ao vivo. Então o negócio é legal pra caceta, velho. Legal demais, você se envolve. Aí eu vou lá pro campo, tô lá no campo. Cara, aí acaba o primeiro tempo. Eu vou dar a volta, porque era o... E vou para frente da torcida do River, onde o Flamengo ia fazer o segundo tempo. Pô, do meu trajeto, de um gol até o outro, eu fui ovacionado pela torcida do Flamengo, velho. Vamos passar, vai beijo, 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 Flamengo. Falei, puta, legal pra caramba. Quando o River faz 1-0, eu falei, puta, que merda, cara. Quando dá 38, chega a mensagem para mim e fala, avisa o câmera aí, já pode enrolar tudo aí. Enrola tudo. Tava acreditando. Já tá a van tá esperando aí na porta do estádio, já vamos direto para o aeroporto. Aí eu falei, puta, que merda, né, cara? Porque aí eu fico no campo, não fiz nada, nada, né? O Flamengo perdendo, a torcida do River atrás de mim, puta, os caras não paravam, de cantar, de comemorar, os caras tudo comemorando já campeão. Agora eu falei pro câmera, agora dá tudo, vambora, velho. Ferrou. Aí vai o Gabigol. E ninguém vai lembrar a semana inteira de tudo que eu fiz, que foi legal pra cacete, velho. Ninguém vai lembrar. Acabou. Tava assim. Pô, o Gabigol faz o gol, velho. Mano, cara. E eu olhava ali pra torcida do River e fazia assim, ó. Ai, cara, velho, empatou, cara. Você se envolve. Sim. Quando o Gabigol faz o segundo, eu fiquei louco.
Eu fiquei louco, cara. Falei pro meu câmera, volta, desenrola tudo de novo, mano. Vambora. Falei, agora acabou. Quando ele fez o segundo gol, eu falei, acabou. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver, tem um vídeo que viralizou no mundo inteiro. Aquele vídeo é meu, cara. Aquele vídeo é meu. Armani, eu tô com o meu celular. Você já viu esse vídeo? Xingo Armani. Não, eu falei, chupa! Armani, é isso Chupa, aí. sou eu. Eu tava aqui filmando, eu falei, Armani, ele olhou e falei, chupa! Porque eu tava louco, velho, fiquei maluco. Aí virei pro meu câmera e falei assim, ó, deixa eu te falar, aqui não é Champions League, velho. Na hora que o juiz apitar, eu vou invadir o campo correndo que nem louco e você vem correndo junto. Porque aqui não é Champions, velho. Nós estamos aqui, é Libertadores, vai ser uma loucura essa porra aí, velho. E o câmera sai correndo, eu me jogo no chão com o William Arão, entrevisto ele deitado. Jorge Jesus sai, o primeiro cara que o Jorge Jesus abraça sou eu. E aí tudo deu certo. E aí eu fiquei marcado com a torcida do Flamengo. Agora, se perde, Celso, acabou, cara. Nem ia lembrar o que aconteceu. Porra, sabe, eu vejo pouca gente lembrando do que a gente fez na Rússia, que foi demais, que o Brasil perde, entendeu? Então essa do Flamengo e River Plate para mim é histórica. Que velho. bacana. É histórica. Benja, você tem um podcast também, o Benjamin Múcio, e a gente separou um trecho desse podcast com o André Sanches comentando sobre o Tite. Vamos assistir. Muita gente criticou o Tite por não querer voltar ao Corinthians. Eu não critiquei. Eu acho que ele não tinha Eu obrigação também não nenhuma. critiquei. Eu só Gente, digo não é uma, porque ele foi bem pra eu só digo uma coisa. Ah. Quando ele precisou, o Corinthians abriu as portas para ele. Quando o Corinthians precisou, ele fechou as portas. Mas ele também não critica ele tem o direito de ir quando ele quiser. Isso é uma crítica. Não é crítica, é só uma realidade. Quando que ele precisou do Corinthians? Em 2011? Quando ele veio em 2010. Você segurou ele lá Não, naquela... ele estava ele não tinha assinado ainda lá na Arábia. Eu trouxe ele que até era um compromisso, porque ele foi mandando embora do Corinthians injustamente. Pelo Kia e pelo seu Alberto. Quando você fala, quando o Tite precisou, o Corinthians abriu, essa frase é forte. Não é forte, é uma realidade. Tudo bem, mas é forte. Quando o Tite precisou, o Corinthians abriu as portas. E o Duílio me garantiu que agora, Então é isso que eu ia te perguntar. antes do Mano aí, não procurou o Tite. Ele procurou o Tite bem antes. Quando saiu o Vitor Pereira, quando saiu o Lázaro, quando saiu o Silvinho, ele procurou o Tite. E o Tite falou que não ia trabalhar em 23. E aí Agora ele foi do Mano... E aí ele foi pro Flamengo. Aí, Benja. Situação do Andrés, bravo que o Tite não quis assumir o Corinthians e acontece de novo agora. Só que o Tite alega uma questão de saúde, de ansiedade e que ele resolveu dar um tempo. Como é que você avalia essa nova negativa do Tite e esse contexto de saúde mental? Você já teve síndrome do pânico, crise de ansiedade? Já tive crise de ansiedade. Cara, eu tive uma recente que é uma coisa terrível. Tive agora em dezembro, que eu tinha certeza que eu estava morrendo. Certeza. Peguei minha mulher e falei, me leva para o hospital urgente, que eu não sei se eu chego no hospital. E uma falta de ar, velho. Não vinha o ar. E eu achei que tinha alguma coisa tampando Enchendo minha a garganta. garganta. E vou te falar, entrei no hospital, Celso, eu dei um puta piti, velho. Porque eu tava muito nervoso. Eu aquele dia poderia quebrar tranquilamente um hospital inteiro no estado que eu tava. Porque a pessoa tá tirando pressão e o caramba fala, olha, você não... tá tudo ok. Eu falei, como tá ok? Eu tô inventando que eu tô morrendo? Então você duvidar, você duvidar de uma pessoa que alega que teve, até onde me informaram, até quando eu soube logo cedo no dia, eu não acreditei. Inclusive eu falei para a pessoa que me mandou, não, foi isso é zoeira. O cara falou, então tá bom. Deu meia hora, o filho do Tite tinha soltado uma nota dizendo do que tinha acontecido. E até onde essa pessoa me falou que foi uma coisa muito séria. Aí eu vejo, os caras estão duvidando do Tite. Você vai duvidar de uma... Olha, torcedor do Corinthians também não queria a volta do Tite, porque por falar o seguinte, olha, eu acho que os últimos trabalhos do Tite é uma porcaria. Ok, eu não vou discutir, porque eu também acho que foram.
Também acho. O Flamengo ele foi muito mal. E seleção não adianta você ganhar 492 jogos e perder os 2 que não podia perder. Né? Então você questionar o Tite por maus trabalhos. Agora, você também criticar o Tite porque ele não quis voltar para o Corinthians. Vem cá. Se o Duílio Monteiro Alves me liga, que para mim é o pior presidente da história do Corinthians. O que esse cara fez no Corinthians é uma atrocidade, é uma vergonha. E de prêmio ele vira conselheiro vitalício. Em vez de ser expulso do clube, ele vira conselheiro vitalício. Aí um cara desse te liga. Fala, Tite, volta. Aí você recebe uma proposta do maior clube do Brasil hoje ao lado do Palmeiras. Dia 5 vai ser dia 5. Um puta time na mão pra você ser campeão. A escolha profissional. Você vai escolher quem? Ah, ele foi ingrato. Ingrato por quê? Gente, o Tite, ele foi contratado pelo Corinthians, foi pago, ele retribuiu, ele ganhou. Para mim, o Tite está na história do Corinthians igual o Tele está na história de São Paulo. Gente, o Tite não é obrigado a aceitar a proposta. Eu não iria. Ah, mas ele errou de falar. Ele errou. Foi falar merda, foi fazer média. Isso tudo bem. Pô, podem me chamar de mentiroso. Aí ele foi. O Marcos Braz ligou para ele, blá, 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 blá. Ele fez essa cagada e foi. Ok. Também, gente, como você nunca falou nada e mudou de... Você nunca falou nada aí. Você é uma figura perfeita, né? Somos perfeitos. Agora, se for verdade também o que eu ouvi hoje, aí pode ser que eu mude de opinião. O que você ouviu hoje? Porque o Santos contratou o Kleber Xavier para ser técnico. O filho A do comissão Tite, técnica inteira da seleção. a comissão técnica inteira do Tite, parece um pedido do Neymar. Agora, se o Tite for ser treinador de home office e daqui 2 meses assumir o Santos, aí Aí já é. Aí eu não sei se vocês vão me chamar aqui de novo um dia, eu volto para falar. Mas eu não posso ainda comentar o C. Eu tenho que falar o... Sim. Você questionar o Tite, que ele teve um problema de saúde. Com isso não Tá se maluco, brinca. velho? Sim. Ainda mais um negócio desse aí que te deixa... Pô, você fica louco, cara. Sim. Você fica maluco, cara. E ele não precisa disso agora. Ele Sim. pode se dar o luxo de se preservar, cuidar da E saúde para outra, depois ele voltar. tinha acertado com o Corinthians, É claro, cara. tá Ele tudo tinha certo. acertado. É. Tava certo. O técnico era ele. É isso. O Corinthians já tá com um técnico novo, né? Como é que você vê aí como é que você acha que vai ser o trabalho do Dorival no Corinthians? O Dorival, acho que o Dorival pode arrumar as coisas, mas o problema maior do Corinthians não é técnico. O problema maior do Corinthians é o que acontece na política do clube. O Corinthians vai explodir. Agora, um programa que chamou muita atenção, você falou do Edu Zebini, porque tem uma honra também de trabalhar agora na Paramount, e tinha o Fox Sports Rádio. Vamos ver o trechinho de como era aquele programa? Não, vamos ver a briga. Alguma briga. Já falei, não é grife nenhuma. Aí, ó. Eu assumo que eu falo. Eu achava que o Flamengo pra tava Europa. contratando. Não, pra Europa. Você Você desceu o eu pau. acho que assim, se Mas ele não você. assume. Então, assim, se você tem dificuldade de inteligência. Eu? Então, se você tem dificuldade de inteligência, então agora é melhor eu tentar te explicar um pouquinho. Por Tá? Você favor. tá querendo me jogar contra a torcida do Não, porque eu Flamengo. falei um negócio, você falou que é não minha vez de falou. falar. Você falou que não Você falou. já fez a palhaçada, então agora. Eu fiz a palhaçada? Exatamente. Ele não desceu o pau no Jorge Ah, mas Jesus? deixa eu explicar. Então vamos agora. ouvir tua explicação. Tá, minha Vamos lá. explicação é a seguinte: pra Europa. Ah, pode... Tem as honras da casa, Nicolas, por favor. Benja, essas discussões que vocês tinham no programa, ficavam só na frente das telas, só no programa, ou iam pros bastidores também? Olha, com quase todos aí, com a maioria, ficava no programa. A maioria ficava no programa. Tinha um que a coisa não ficava no programa. Não entendia e levava para o outro lado. Mas de resto, ficava lá. Precisava de mediação? Não, porque o Fox Sports Rádio, ele teve 3 fases. A primeira, maravilhosa, que era o Flavinho, o Pascoal, o Sormani, o Mano e eu. A segunda, que era maravilhosa vezes 1000, que eram eles e o saudoso e querido Mário Sérgio Pons de Paiva.
Teve a terceira. Uhum. Não sei falar mais dela. O Poderoso Chefão 1 foi nota 10. O 2 foi nota 10. O terceiro foi 9,9. Ai, ai. Bom, vamos pro ping-pong agora, que são perguntas e Agora é a hora respostas do corte, rápidas. olha aí. É a hora do corte, que vão me ferrar, que vai viralizar. Benja, um entrevistado marcante. Olha, vou te falar. Foram assim. Falar um é muita injustiça. Mas eu acho que a entrevista que mais me deu trabalho foi 1 ano atrás de uma pessoa. Um ano. E fora isso, teve todo um bastidor. Foi a minha primeira entrevista com o Adriano Imperador. Uhum. Ele é um cara muito interessante de se entrevistar. Tem uma Fantástico. história incrível, né? Fantástico. Ele é um cara incrível, uma baita pessoa, um cara puro. Aham. Entendeu? Quando eu vejo as pessoas falar um monte de merda do Adriano, é porque não conhece ele. Mas tudo que envolveu essa entrevista foi muito, muito, muito forte. Bacana. E agora, o seu palpite pro campeão da Libertadores de 2025? Pra mim, ou é Palmeiras ou é Flamengo. Não escapa disso. Palmeiras ou Flamengo? E a sua maior alegria com o esporte? Porra, olha, dia 4 de julho de 2012, eu nunca imaginei que eu ia ver aquilo. Você tava lá? Lógico. Dia 4 de julho de 2012. E, ó, eu ganhei a camisa do Sheik do segundo tempo. Camisa dos 2 gols que o Sheik me deu. Tá comigo. Fiz um seguro de 4 milhões de euros nessa camisa e tá comigo. Nessa época eu trabalhava no Lance. Uhum. E quando tinha as finais de campeonato, o Lance falava assim, ó, não tem tempo, cara. Você vai escrevendo, porque tinha 5 minutos. Acabando o jogo, tem 5 minutos para mandar a coluna. Uhum. Ah, velho. Essa foi a única vez na vida que eu fiz isso. Escrevi 2 colunas, uma chorando de tristeza, velho. Eu imaginava o Corinthians perdendo. Escrevi uma puta coluna triste, velho. E a outra eu escrevi o Corinthians campeão. Ah, meu, acabou o jogo, já entrei no e-mail, já tava lá, em viagem. Só olhei para ver se eu enviei, certo, não teve jeito. E tá, mas também vou te falar, eu tava no Japão, cara. Pô, no Gol do Guerreiro eu levei meu filho mais velho, tinha 10 anos, pô, foi Que legal. foi inesquecível, cara. Foi inesquecível. E qual você prefere, rádio, TV ou internet? Olha, e rádio em breve tem uma novidade, hein? Que novidade. Não posso falar, não assinei ainda, mas tem novidade aí. Vai fazer barulho. Cara, eu gosto dos 3, velho. Mas eu acho que o mais difícil de fazer é TV. TV? É o mais difícil. E qual você mais gosta? Qual você sente mais à vontade? Não, eu gosto dos 3, cara. Dependendo, porque eu acho que eu acho que o problema não é a plataforma, é o conteúdo, é com quem você faz, entendeu? Então, acho que com quem você faz é muito legal. Você mostrou o Fox Sports Rádio, cara. O Fox Sports Rádio era televisão, era um programa, parece fácil de se fazer, mas não era. Quando o programa foi começando a ficar com muita audiência, o Edu foi aumentando, a gente ficava quase 3 horas ao vivo, velho. E tinha cobrança, muita cobrança. O Edu é um cara que sempre cobrou muito. Mesmo que o Fox Sports Rádio era o primeiro lugar de audiência, mas às vezes, mesmo estando em primeiro, mas diminuindo às vezes um pouco a margem para o segundo, era reunião, cara. Pô, o que está acontecendo? Eu falava, Edu, nós estamos em primeiro. Nós estamos em primeiro. Não, mano, tem que estar em primeiro do jeito que estava. Tipo, tem que ganhar de 4-0, não pode ganhar de 2-1, tem que ganhar de 4-0. Então você tinha uma pressão muito grande. Mas era uma delícia de fazer. Porque você estava com o Pascoal, o Sormani, o Mano, o Flavinho, o Mário Sérgio, Mário Quaranta, Moron, Edu Zebini, sabe? O Michelete. Era uma galera muito legal, então era um tesão de fazer. Entendeu? Tem um papo reto hoje no YouTube, o programa é trash total, quinta série, absurdo. Mas é muito legal de fazer, sabe? É divertido. Eu tô na CNN, cara, o que tinha eu a ver com a CNN, cara?
Primeira vez que me chamaram, achei que era zoeira. Achei que era zoeira. Até quando a gente lançou o programa, foi ideia minha, tava eu de telegravata. Pô, os negros não entendem uma piada. Aí, se vendeu, coxinha, Nutella. Falei, pô, os Pra você falar do último terço do campo. não falo e vou te falar. Por exemplo, o Arena é SBT, legal pra caramba. Agora com o Carlos Alberto, com o Kleber, tal, mano. É muito divertido, Mauro Betti. Quando a primeira transmissão, então vou te contar, primeira transmissão do Parazão, e aí eu tô do outro lado, né? Eu tenho que ser, entre aspas, o Edu Zebini, Sim. né? Galera, eu cheguei pros caras e falei assim, eu só vou pedir uma coisa. Ó, se o jogo tiver ruim, pode falar que tá ruim, não tem essa. Eu quero todo mundo aqui se divertindo, entendeu? Mas, por favor, não me usem esse linguajar que os caras estão usando. Pelo amor, só isso. Não quero último terço do campo, box to box, linha alta, linha baixa, flutuação na paralela cheia, losango, pirâmide. Só isso. Pode zoar, pode brincar. Eu quero uma linguagem popular. Só isso. E Benja, um esporte sem ser o futebol. Natação, meu esporte. Maior ídolo no esporte. Ah, velho, pra mim é o Sócrates. Sócrates. Ou eu tenho dois, é porque no critério dos empates Sócrates jogou no meu time. Eu tenho uma adoração extra natural por Arthur Antunes Coimbra. Zico. Vírgula. Zico. Uhum. Até hoje. Até hoje, velho. Ó, o Zico me liga. Até hoje eu tremo no celular. Zico fez 70 anos, me ligou, falou, Benja, vou ter meu aniversário no Rio de Janeiro, no Jockey Club. Eu gostaria muito que você viesse com a sua esposa para minha festa. Porra, velho. E na hora, lógico, tranquilo. Eu morava no Rio, a gente saía para jantar. Pô, o Zico é demais. Eu falei, lógico, Galinho. Pô, normal. Pô, lógico que eu vou, com o maior prazer. Eu desliguei. Falei, puta que eu pariu! Eu liguei pra minha mulher, falei, o Zico ligou, convidando pessoalmente pro aniversário, cara. Ele é demais, cara. O Zico é o máximo, cara. O Zico é o máximo, cara. E qual a sua primeira memória com o futebol? Minha primeira memória é muito triste, cara. Foi o primeiro jogo que eu fui na minha vida. Tinha memória com o saudoso Enéas. A Portuguesa acabou com o Corinthians. Esse foi meu primeiro jogo na vida, tomamos de 5. E eu não vi nem o gol do Corinthians, que meu time me levou embora, estava 4-0 para a Portuguesa. Foi minha primeira memória. Eu falei, puta, ferrou, velho. Mas nós é Corinthians, irmão. Meu filho vai precisar de terapia. Primeiro jogo que ele vai contra o São Paulo no Morumbi, fica atrás do gol, chovendo, granizo e o Corinthians perde. Nossa. Mas ele se manteve. Sim, Ele puxou o pai, sim, velho. sim. Lógico. Ai, desculpa. E um sonho que você ainda quer realizar? Sonho, cara. Você sabe que eu não tenho assim, eu não fico sonhando com coisas. Mas eu hoje, atualmente, meu sonho mesmo, não vou repetir uma frase que eu fiz numa entrevista do UOL, no auge da pandemia ali, naquela loucura horrível, né? Meu sonho era ser o Silvio Santos do futebol. Esse era meu sonho. Ser o Silvio Santos do futebol. Que legal. Ser... Programa de auditório. Não é só o programa de auditório, mas é o cara que eu gostaria lógico, quando eu falo que eu sinto ser o Silvio Santos do futebol, então, o Silvio Santos é o Pelé, né? Sim. Não é isso? Mas eu gostaria de ter essa identificação que o Silvio Santos tinha no entretenimento e gostaria de ter no futebol, que é um cara popular. Eu dou muito prêmio, né? Eu ando no carro com prêmio, nos programas eu dou prêmio pra caramba. Então eu gostaria que as pessoas me identificassem quando vê o Benja no futebol, que o cara vai se divertir, vai ganhar prêmio, vai dar risada, que o futebol, quando ele vê o futebol com o Benja, ele vai se divertir, é um lazer. Não é isso que está acontecendo. Não é. Entendeu? A pior coisa que eu olha, no dia
que o cara estiver assistindo o meu programa, bocejando, dormindo, e fala, meu, puta que... O cara pode não gostar, tá, não, tá achando ele uma merda, ok, isso é normal. Mas não é que o cara estiver bocejando e não entendendo o que eu tô falando, eu preciso parar, porque já não sou eu mais. Entendeu? Então, o meu sonho é esse, cara. Benja, e se você encontrasse o Benja jovem, sem saber o que fazer, sem saber como seria a sua carreira, o que você falaria pra ele? Ah, puta que pergunta legal. Esse menino é bom, hein? Eu gostei desse menino aí. Vou levar ele, hein? Vou levar ele para trabalhar comigo. Tô querendo já um sucessor aí, tô preparando, ó, vou te levar. Pode levar. Ah, eu ia falar o seguinte. Benja, é isso, velho. Seja feliz, cara. Não interessa. E não ponha o dinheiro na frente das coisas. Dinheiro sempre vai ter que ser a consequência e nunca a causa. E continua guerreiro do jeito que você é e seja feliz, velho. Não culpe os outros, não queira imitar ninguém, tenha personalidade, ousadia, entendeu? Eu faria isso. E talvez, cara, uma das grandes coisas, vantagens que eu tive é que eu não me programei, né? Aconteceu. Aconteceu. Por isso que eu não gosto quando hoje, principalmente depois que eu fui nesse Podpah, que eles no Podpah, eles têm uma audiência muito grande, foram me perguntar do meu começo, tudo, e eu fui contando. E aí, cara, vem a pandemia, eu percebo que você tem uma quantidade de pessoas hoje muito tristes, amarguradas, depressivas, frustradas, seja porque perderam emprego, seja porque perderam algum um ente querido, e seja porque o cara está trabalhando com algo que não é o que ele quer. Sim. Isso é muito ruim, porque você é inevitável que você vai ser um cara frustrado na sua vida, fazendo algo que não é o que você quer. Então, tem um feriadão que todo mundo vai emendar, você precisa trabalhar, mas é um negócio que você não gosta, você fica puto. Vai de mau humor, puta que merda de vida e tal. Quando você trabalha com um negócio que você adora, você tem o feriadão, você vai com o mesmo tesão. Então você tem que fazer algo que você gosta. Só que depois da pandemia, até agora, eu recebo 500 milhões de mensagens no Instagram, principalmente também em LinkedIn, que eu sou bem atuante lá. Benja, porra, eu tenho 35 anos, sou formado na GV, tenho 2 filhos pequenos, mas porra, não gosto de trabalhar com o que eu quero, pô, eu quero ser igual a você. Eu falo, não, velho, eu não sou exemplo. Não me considerem para isso exemplo, porque eu não me programei. Eu não me programei para isso. Eu fui fruto de uma circunstância onde eu era o cara certo, na hora certa. E aí sim, quando eu tive a oportunidade e eu entrei no negócio, falei, opa, aí eu fui me preparar depois, cara. Aquela história lá, né? Eu fui trocar o pneu com o carro em movimento, era eu. Falei, meu, entrei nessa parada aí, cara. Preciso entender, preciso estudar, preciso ver o que eu vou fazer, preciso bolar minhas estratégias, preciso ver como é que eu vou me posicionar nesse meio. Estou chegando agora, ninguém me conhece, estou com 30 anos, 31 anos. Eu não fiz estágio, não sou formado em jornalismo, entendeu? Então eu não sou exemplo, cara. Eu não posso falar para um cara de 35 anos, tem 2 filhos, que tem seu emprego, falar, não, velho, é isso aí, mano, larga tudo. O cara tem filho, cara. A vida não é novela das 6. Você vê onde aperta o saco. A vida não é malhação. A vida é real, cara. Mas, bicho, eu comi o pão que o diabo amassou, velho. Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu tinha cheque devolvido, eu tinha nome sujo, eu estava fudido na vida. Isso. Só que aconteceu. Então, eu não posso ser tido para isso como exemplo. Eu lembro uma vez no lance, eu ganhei a melhor matéria do ano. Porque a história do Ronaldo no Corinthians, eu que tinha dado. E aí tinha uma votação interna e eu ganhei. Sabe qual era o prêmio? Era um estágio de uma semana no Marca, da Espanha. Pô, eu cheguei pro dono do lance e falei, com todo respeito, cara, como é que eu vou fazer estágio? Com 30 Depois de dar fúria, inclusive. Não, eu tô com 30 e, na época lá, sei lá, 33, 34, eu vou fazer estágio. Não dá para trocar meu prêmio e
E trocaram. E aí eu fui lá em 2010, Uhum. porque eu troquei por uma final de Champions League. Falou, me dá, deixa, eu vou ver Manchester e Barcelona, porque eu tinha o sonho de ver o time do Guardiola ao vivo. Ainda vi. E eu falei, então, por quê? Por quê? O que eu vou fazer? Então, quando alguém pergunta pra mim, Benja, qual que é o teu ídolo? Eu não posso falar, cara. Eu não tenho ídolo. Não era isso que eu nem imaginei. Você perguntar pra mim quem é o cara que você adorava como fã, Silvio Luiz, que pra mim é o meu... Para mim é o Pelé do jornalismo esportivo, para mim é o melhor de todos, Deus para mim. Tem até hoje, pô, tem os áudios dele para mim, eu ouço de vez em quando. Eu estreava o programa, ele mandava áudio. Porra, meu, eu não entendi merda nenhuma desse programa, porra, achei legal pra caramba. Meu. Entendeu? Então, é isso que eu falaria, cara. Agora as pessoas têm que ser felizes. É isso. Você não é feliz, esquece. Você nunca vai ser um bom profissional em nada. Em nada. Em nada. Benja, quando o Wagner Prado, presidente da CESP, me convidou para participar desse podcast, dessa instituição tão renomada, que é a ESPM, já fiquei muito contente. E quando fiquei sabendo que o entrevistado seria você, fiquei mais contente E ainda. eu fiquei feliz demais, porque Pois ninguém é. me falou nada do Wagner nessa câmera. Quando eu cheguei aqui e te vi, fiquei muito feliz. Eu gosto muito de você. Sabe? Poxa, é recíproco. E ele é muito bom, ele é muito bom, cara. Obrigado, Gostei Benja. de você, viu? Foi uma honra muito grande Pô, te Celção. receber aqui. Também sou Obrigado, convidado, mas fazer parte dessa mediação do PodJó FC, aqui na ESPM, uma parceria da ACESP com a ESPM São Paulo. Portanto, uma honra muito grande. Muito obrigado, viu? Ah, eu que agradeço, pô. Eu acho você um cara incrível, não só como profissional, como pessoa. Você sabe que ele é vocalista, né? Ele canta, né? Ele canta todo Você é de rock and roll. baterista, né? Eu toco batera. Então, bora tem que fazer uma jam. Toco batera. Ih, tá nos meus planos esse ano. Eu quero voltar a ter aula. Pô, que legal. Eu quero voltar a ter aula de batera, porque isso aí, pra cabeça, é a melhor coisa. Se der pra montar uma banda, se der pra ainda fazer sucesso ainda com uma música na vida, vai que? A minha mulher fala pra mim, mas você viaja, velho. Juro, minha mulher fala assim, meu, você tá de sacanagem, meu. Eu falei, não tô, por que não? O Roberto Marinho foi montar a Rede Globo, ele tinha 60 anos, velho. Por que eu não posso ainda? Vai que estoura uma música minha aí. Né? E eu venho a próxima vez como convidado. Pô, você é um Benja da banda tal. Vai legal pra caramba, parabéns. Legal. Você é muito Obrigado. bom, gostei. E agradecer, lógico, a CESP, convite da CESP e estar aqui na SPM. A única coisa que eu não prometo que eu faria de novo, se eu voltasse a estudar, ainda ia vir fazer o curso aqui de propaganda, mas não dá mais. Mas eu adoro vir aqui na SPM. Que legal. Eu queria agecer vocês dois são grandes referências para mim assim na profissão, acho muito interessante. E bom, a gente fica por aqui. Vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram é PodJorFC e no TikTok também. E no YouTube é só você pesquisar PodJorFC que nossos episódios e os cortes do podcast vão estar lá. E hoje nossa equipe contou comigo, Nicolas Dias, no roteiro, eu também, e a Maria Eduarda Beg, na produção Renan Pagani e Luca Franco. As mídias sociais ficaram com Elisa Del Nero e Júlia Pérez, e os trabalhos técnicos com o Centro Experimental Multimídia da ESPM. A produção ACESP, com Wagner Prado, Nelson Nunes e Ana Maria Maioli, e a supervisão de conteúdo com os professores Patrícia Rangel e o Antônio Rocha Filho. Muito obrigado.